Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desta segunda-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O dia hoje foi movimentado e nesse vídeo aqui a gente vai atualizar a arbitragem para o jogo de quinta-feira contra o Curitiba, que já está definida, ingressos para Vasco e Curitiba, que já estão à venda, Curitiba e Vasco, na verdade, né, porque o jogo é lá na cidade de Curitiba, ingressos também para Vasco e Santos, que estão sendo comercializados aí para a torcida do Vasco. Vamos falar sobre um zagueiro que o Vasco fez mais uma proposta, né, o Vasco está disputando aí esse zagueiro com clubes do futebol europeu. Vamos atualizar aquela informação de hoje de manhã, que foi tema principal do vídeo da parte da manhã, que o Vasco estaria atrasando pagamentos ali para os clubes que o Vasco comprou o jogador, e também o Vasco estaria atrasando salário e direito de imagem. Enfim, o Vasco respondeu essa questão e a gente vai atualizar aqui também. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui falando do aplicativo OneFootball. Você pode baixar o OneFootball gratuitamente no QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou então aqui na descrição desse vídeo que tem o link, é só você clicar, você vai ser direcionado aí para sua loja de aplicativos e vai conseguir baixar o OneFootball completamente de graça. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama, e lá você tem notícias atualizadas na palma da sua mão, em primeira mão, tem tabela do Campeonato Brasileiro, tudo explicadinho lá, os próximos jogos, enfim, cobertura completa do Brasileirão você encontra no aplicativo OneFootball, link no QR Code que está na sua tela ou então na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre o zagueiro Eric Pimentel, zagueiro da base do Vasco, que está de saída praticamente, né? O Vasco vem tentando renovar o contrato desse jogador já tem um tempinho, mas os empresários vêm fazendo o jogo duro, né? É mais um jogador que o Vasco lá atrás, né, ainda no associativo não conseguiu negociar, e que agora, né, o Vasco está perdendo de graça. Mas o Vasco ainda não desistiu dessa disputa e fez mais uma proposta de renovação por esse zagueiro. A informação é do portal UOL, que diz o seguinte: o Vasco fez uma nova proposta de renovação contratual ao zagueiro Eric Pimentel. O vínculo atual do jogador termina no dia 6 de julho e ele pode sair do clube de graça. A questão é que o atleta e o seu staff arrastam essa discussão contratual com o Vasco já tem vários meses. O lado do jogador já rejeitou propostas anteriores do clube e tenta fazer com que ele emplaque um contrato na Espanha. Tem clubes da Espanha que têm interesse no Eric Pimentel. Atualmente ele está no time sub-20 do Vasco e não está em fase de transição para a equipe profissional, exatamente por conta, né, desse imbróglio contratual. Ele estoura a idade esse ano, né? Então no ano que vem ele já tem que sair do sub-20 e ir para a equipe profissional. Então o Vasco está fazendo essa última tentativa aí com o zagueiro Eric Pimentel para não perder o jogador de graça. O Vasco tem muita esperança, né, nesse jogador, encara como um jogador que vai virar, que vai ser importante, que vai ser grande no futebol, e tenta, né, a renovação desse zagueiro, mas o Vasco já vem tentando há alguns meses, né, e o staff do jogador vem rejeitando seguidas propostas do Vasco. O Vasco meio que está dando a última cartada, né, a última tentativa para tentar renovar com o zagueiro Eric Pimentel. Vamos aguardar e, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Bom, e agora vamos falar sobre aquela polêmica, né, que surgiu no dia de hoje, que o Vasco supostamente estaria atrasando os pagamentos referente à compra de Lucas Piton e à compra também do zagueiro Léo junto ao São Paulo, e que teria jogador do elenco do Vasco também com 3 meses de direito de imagem atrasados, né? Essa notícia saiu hoje no portal Gol pelo jornalista Thiago Fernandes, inclusive foi tema aqui do último vídeo, né? Eu trouxe aqui essa reportagem feita aí pelo Thiago Fernandes, e ali no meu vídeo eu disse, olha, o Vasco precisa se manifestar, né? Precisa vir a público explicar se isso é verdade, explicar se isso realmente está acontecendo, porque é uma notícia que mancha o nome do Vasco no mercado nacional. Bom, o canal Atenção Vascaínos conseguiu entrar em contato ali
com a assessoria de imprensa do Vasco, e a informação que eles obtiveram foi a seguinte: sobre a informação de atraso de pagamentos a Corinthians e São Paulo pelas compras de Piton e Léo Pelé, não há nenhum retorno financeiro do Vasco relacionado a este tema até esse momento. Sobre o possível atraso no direito de imagem, o Vasco respondeu, né? E a apuração ali do canal Atenção Vascaínos é que tá tudo em dia, não tem nenhum jogador com salário ou com direito de imagem atrasado. Apuração do canal Atenção Vascaínos. E uma outra informação aqui, pelo menos em relação ao pagamento do Lucas Piton ao Corinthians, né? Porque quando o Vasco acertou a contratação do Piton junto ao Corinthians, o combinado foi que a segunda parcela a ser paga pelo Vasco seria 6 meses após a assinatura do contrato. E ele assinou o contrato no dia 28 de dezembro com o Vasco da Gama. Então, 6 meses depois, não venceu a segunda parcela do Lucas Piton ainda. Sobre a situação do Léo Pelé, a gente não conseguiu aqui mais informações. Mas ainda acho que o Vasco precisa vir a público para esclarecer de verdade toda essa situação. Afinal de contas, hoje você deve ter recebido aí no seu zap alguém zoando, falando que o Vasco está atrasando, que virou SAF, mas continua sendo caloteiro. Enfim, esse tipo de notícia, né, a galera repercute bastante e pega muito mal para a imagem do clube. O que a gente conseguiu apurar aqui: salário e direito de imagem, tá tudo certo com todo mundo. A situação do Piton: o Vasco tem que pagar a segunda parcela ao Corinthians só no dia 28 de maio, então ainda não venceu. A situação do Léo Pelé, o pagamento ao São Paulo, a gente não tem mais informações. Vamos continuar de olho e tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Bom, vamos falar agora aqui de Vasco e Curitiba. Os ingressos já estão sendo vendidos, né, para essa partida. Na quinta-feira, o Vasco visita a equipe do Coritiba lá na cidade de Curitiba e o ingresso tá caro, hein? R$200 a inteira, R$100 a meia entrada. Tá caro aí o ingresso para essa partida Curitiba e Vasco da Gama na quinta-feira lá no estádio Couto Pereira, mas eu tenho certeza que os vascaínos da região aí, mesmo com preço lá em cima, né, vai fazer um esforço para conseguir comparecer nessa partida. Eu irei para Curitiba, né, viajo na quinta-feira pela manhã e à noite estarei lá no Couto Pereira para acompanhar mais uma partida do Vasco de perto, né? O canal Machão da Gama sempre presente aí nos jogos do Vasco da Gama. E para essa partida a gente já tem aí arbitragem definida. Quem apita esse jogo é Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Ele foi o escolhido para apitar Coritiba e Vasco da Gama pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E agora a gente já fala aqui da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que o Vasco vai enfrentar em São Januário a equipe do Santos no domingo, Dia das Mães, 4 horas da tarde. E bom, os ingressos para essa partida já começaram a ser comercializados no dia de hoje e até o momento mais de 5 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Santos. Com certeza teremos aí São Januário lotado mais uma vez, né? São Januário, os ingressos sempre esgotam para as partidas do Vasco. São Januário já ficou pequeno aí para a torcida vascaína. Hoje, só os sócios mais caros, né, puderam comprar. A partir de amanhã, a venda vai começar para a galera que tem um rating um pouquinho mais baixo, né? Então a tendência é que amanhã mesmo os ingressos para Vasco e Santos já estejam esgotados no estádio de São Januário. O telão talvez já esteja funcionando, tá? Para esse jogo aí Vasco e Santos. Hoje o meu amigo Fábio Azevedo publicou aí essa imagem, né, do pessoal trabalhando ali na manutenção e na troca do telão. A tendência é que para esse jogo contra o Santos, finalmente o novo telão já esteja instalado, né, em São Januário. E para finalizar aqui esse vídeo, uma última informação agora sobre Maurício Barbieri. O treinador do Vasco vai conceder uma entrevista coletiva amanhã, 2 da tarde, no CT Moacir Barbosa, com transmissão da Vasco TV. Então amanhã tem Maurício Barbieri falando, né, e projetando essas duas partidas decisivas aí que o Vasco terá pela frente, contra Curitiba e também contra Santos, até porque se ele não conseguir bons resultados aí nesses jogos, ele vai ficar bastante pressionado aí pelo torcedor. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!